as pirâmides do Egito e a conexão com Órion. Órion, a constelação de Órion, os seres de Órion. Você que está aí me assistindo, andei vendo aí, o Fábio estava comentando comigo da timeline do YouTube, o pessoal falando que está muito frio em Porto Alegre, chovendo no Rio de Janeiro, frio até no Acre, olha, 20 graus no Acre deve ser um acontecimento, né? Porque 20 graus, às vezes em São Paulo, quando está 20 graus, a gente já sente que ficou um pouco diferente, né? Então, muito boa noite para vocês. Boa noite também para os meus amigos corajosos de Portugal, que mesmo estando com sono, né? Portugal com sono, mas aqui presente. Um beijo para vocês e assim a minha gratidão, né? Porque vocês estão respeitando o meu trabalho, vocês estão me trazendo para a casa de vocês. Assim como eu estou trazendo vocês para a minha intimidade, não só a minha intimidade aqui nesse mundo, onde você participa um pouco da minha vida, convive comigo aqui na minha sala, mas a intimidade no sentido das minhas crenças, né? Hoje mesmo eu estava conversando com a Rafaela, que é uma querida, Rafaela Tebaldi, que vive aqui comigo, né? Que participa do meu trabalho, uma menina ótima. E eu estava falando para ela, sabe, Rafaela, eu estou no momento em que eu estou podendo falar de muitas coisas que eu sei, né? E que antes eu não tinha muita coragem de falar real aí para vocês, né? Porque eu recebi desde muito cedo com essa história de mediunidade, né? Quando houve esse grande despertar meu, eu tinha mais ou menos uns 30 anos, hoje eu tenho 50, 54, né? Então isso aí tem tempo, né? E quando eu comecei a ter acesso a tudo isso, eu não tinha muita coragem de falar disso, porque as pessoas iam me achar doida, porque eu tinha que fazer parte de um mundo, de um contexto, de pessoas que, né, que eu achava que eu tinha que ser normal. Então, aquelas coisas que eu sabia, muitas coisas que eu recebi, mensagens, canalizações, eu guardei para mim, né? Quem sabia disso, quem sempre soube um pouco disso, né? E me acompanhou sempre foi o Fábio, meu marido, que a gente meio que se encontrou na mesma época que estava acontecendo esse super despertar da minha mediunidade. Então, ele veio, assim, eu entendo hoje, como um apoio, né? Como uma luz, assim. E ele me deu muito essa força, essa coisa de falar para eu não me importar com as pessoas, no sentido de não ficar assim tão, nossa, se alguém criticava, nossa, alguém criticou, puxa, fulano não acredita. Então o Fábio foi um super companheiro, né? Nessa ocasião em que eu estava recebendo, eu acho que a mediunidade para mim foi assim, puf, tirou uma tampa da cabeça, né? E aí eu recebi muita informação, muita coisa, muitas visões, muitos sonhos, muitas aparições, muita coisa maluca. E ele me deu essa coisa assim, fica calma, não fala tudo, guarda para você, escolhe o momento certo de expor essas coisas, nem tudo que você sabe você precisa contar para as pessoas, não dependa da opinião dos outros para você ter a sua fortaleza interior. Então tudo isso, e eu agradeço muito ao Fábio, porque se não fosse ele me dar esse suporte, eu não sei como é que eu ia ter ficado com tanta coisa doida que eu estava vendo, com tanta informação, com tantas premonições, né? E aí, né, Órion veio com tudo. Os seres de Órion, essa hierarquia espiritual de Órion, eles vieram em muitas comunicações. Assim, eu passei por um processo muito profundo com eles, um processo de despertar da consciência, um processo que me exigiu muito também, porque eles diziam que eles tinham me escolhido como canal, que eu tinha que trabalhar para eles, eu não tinha a menor noção do que significaria ou do que significava naquela hora ou na minha vida eu trabalhar para Órion.
Então foi uma coisa muito intensa, né? E que hoje, né, como eu estava dizendo hoje para a Rafaela, falei, olha, hoje eu me sinto pronta, me sinto preparada para falar de coisas que eu sei, de coisas que eu até coloquei nesse livro, Os Filhos de Órion, e que depois meio que eu deixei de lado, assim, porque eu não queria ser contestada no sentido assim, eu não acredito nisso, eu acredito nisso. Eu não queria polêmica, porque eu acho que polêmica não é uma coisa que funcione. Para mim não funciona muito. Então, assim, claro que você pode ter a crença que você tem, e eu posso ter a crença que eu tenho, mas a gente não precisa brigar, não precisa polemizar, não precisa ser feio, não precisa ser mal educado, não precisa ser desrespeitoso. A gente não precisa criar guerra. Eu não sou da guerra, eu sou da paz, eu sou do amor. Eu quero a evolução, eu quero a luz, eu quero me dar bem com as pessoas, né? Essas coisas elevadas da consciência. Então, como eu achava que aquelas coisas todas que eu sabia, as informações e tantas vivências, eram coisas que poderiam criar polêmica, eu resolvi que eu não iria abrir essas coisas para as pessoas. E agora nós estamos num tempo em que, como diz Saint-Germain, o tempo urge, então está no momento da gente falar, né? Está no momento da gente entender com mais maturidade, com mais compreensão, tudo isso que vem como mensagem, como canalização. Tem muitas coisas que eu quero ensinar vocês e tem muitas coisas que eu quero compartilhar aqui. Aí o Fábio me diz assim, quem está no Facebook, compartilhe o live, né, gente? Vamos compartilhar. Quem está no YouTube, acessem o canal do YouTube e assinem o canal, fiquem parceiros do canal, né? Põe lá o seu curtir, vamos fazer o canal do YouTube crescer, ter mais pessoas, divulgar para os amigos, né? E quem está vindo de primeira vez, seja super bem-vindo. E para vocês de primeira vez, a gente aqui tem um presente que são as meditações em sintonia com a Fraternidade Branca. A Fraternidade Branca são os mestres ascensionados, são mestres de luz que ajudam a gente a elevar a frequência vibratória. Então a gente consegue, através dessa elevação da frequência vibratória, abrir os nossos canais, dar impulsos para a gente ter percepções espirituais, visões, clareaudiência, clarividência. Então, tudo isso acontece para aquelas pessoas que são sensitivas, que são mediúnicas, elas precisam elevar o nível de vibração. Porque se você é médium e você está aí só no barraco, só no sofrimento, só no espírito sofredor, sabe aquela coisa pesada de senti uma presença horrível, briguei com a minha mãe, eu não aguento mais isso, eu tenho dores horríveis no corpo. Isso é baixa frequência vibratória. Então, se você está ainda nesse estágio, a meditação com os mestres da Fraternidade Branca, as meditações com as chamas, vai ajudar muito você. Não deixe de fazer, acesse o link e esse foi também um trabalho canalizado, totalmente canalizado. Essa meditação eu nunca escrevi. Se eu pegar e ouvir o áudio da meditação, eu vou ter que me esforçar para fazer a transcrição e escrever a meditação. Essas meditações foram 100% canalizadas. Foi feito num processo de projeção astral. Então, é uma coisa forte, né? E que eleva a sua vibração e coloca você num patamar que você possa ter compreensões espirituais. Então, seja muito bem-vindo. Aos meus amigos, né, os meus parceiros aí de Portugal, o meu sentimento para vocês em relação a esse incêndio, né, que aconteceu e que levou à morte muitas pessoas, né? Nenhuma tragédia é ao acaso, né, gente? Nenhuma dor, ela acontece para a gente, para a nossa família, para o nosso país ao acaso. Tem sempre consequências kármicas e tem sempre situações que de alguma forma a gente se envolveu. E aqui, quando eu falo nos meus lives para vocês
do Ho'oponopono, quando eu falo das meditações, da fraternidade branca, dos mestres ascensionados, o que eu estou tentando trazer para vocês é assim, é uma forma de elevar a vibração e da gente começar a ter uma compreensão do mundo e de nós mesmos de uma maneira mais espiritualizada, mais profunda e com menos dor. Então, todo o objetivo do meu trabalho é focar na missão maior de um sensitivo, de um médium, que é ajudar as pessoas, né? Então eu estou aqui para ajudar você, para lembrar você que você é um ser espiritual e que as situações que você está passando na sua vida, elas podem ser mudadas e elas serão modificadas, transformadas com a sua expansão de consciência. Então, vamos na luz, foco no bem, aquela coisa básica, né? E aí, começando a abordar o tema, que eu acho que é um tema forte, né? E eu vou pegar o material que eu separei aqui para vocês, para que a gente possa estar junto, né? Para que eu não esqueça nada do que eu queria falar. Então, a primeira coisa, eu fiz uma interferência aqui no Facebook e eu coloquei o post, né? E eu falei algumas coisas que eu quero lembrar vocês. Então, eu vou ler aquela primeira frase, isso está escrito lá no meu post. Dos vários complexos de pirâmides existentes no planeta, parêntese, vamos lembrar que existem vários complexos, tá? Não existem só as pirâmides do Egito. Existe no México, existe na Índia, existe nas civilizações antigas, no Camboja, existe no Peru, tá? Então, a gente tem o símbolo da pirâmide é um dos maiores símbolos planetários. E esse símbolo da pirâmide, já começando a falar um pouco para vocês da parte espiritual, esotérica e das revelações, né? Pensa na pirâmide, a primeira referência da pirâmide é a existência da divina trindade. O símbolo da pirâmide, né? A base dela e as duas paredes aqui, elas representam, para quem olha, a primeira força que vem na nossa mente, no nosso intelecto, é a trindade. Para nós cristãos, né? Para quem nasceu no Brasil, em Portugal, aí, que a gente está acessando nesse live, a trindade é representada por Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, a primeira coisa que você olha para a pirâmide e que você sente, a primeira energia que vem, seja numa fotografia, seja pessoalmente estando lá, é a referência da chama trina para a Fraternidade Branca. Então, não sei se você conhece a Fraternidade Branca. Se você não conhece, você que está aí chegando, assistindo esse live, se você tiver vontade de saber mais, eu vou pedir para a Lu, a minha amiga que está aqui fazendo o live comigo, que ela coloque o link do mini curso da Fraternidade Branca. Porque aí vocês vão saber dessa linguagem, né? A chama trina são os 3 primeiros raios. Chama azul, amarelo e rosa. Então, o universo, o planeta, nós, além da comunicação verbal, além da fala, do tom de voz, da música, o universo ele funciona através de símbolos. Então, muitas coisas que a gente vê no mundo, na vida, elas são símbolos. E os símbolos, mesmo que você não conheça o significado, que muita gente pode falar, nossa, nunca pensei na pirâmide como uma referência da chama trina, né? Muita gente pode, opa, puxa, que legal, isso é bacana, né? Chama trina, nossa, mas o que é chama trina? Né? Muita gente pode não ter esse conhecimento, mas quando a pessoa olha o inconsciente dela, memórias de vidas passadas e memórias de um plano outro, de um plano sutil, de um plano de energia, essas memórias são acessadas.
Não é interessante? São acessadas, mesmo que não seja um processo racional. As memórias vêm, puf, de repente você lembrou, porque você viu algo que te remeteu a um estado de consciência. Então, se você está gostando do live, é hora de você compartilhar. Se você está aí no YouTube, também é hora, de repente, você mandar WhatsApp para algum amigo, dizer, olha, estou assistindo um vídeo aqui muito legal, acessa tal página. Porque esse tipo de coisa que você faz ajuda a gente a crescer com o nosso canal, as pessoas assinarem, né? E isso é importante para sustentar um trabalho que seja bacana. Fala aí, meu amor. Lívia Souza no YouTube diz que você está com um lenço da chamatrina. É mesmo, né? Olha, Lívia, não tinha pensado, foi acaso. Então, legal você ter lembrado, né? Então, é interessante, como eu estava falando para vocês, né? Que o universo funciona por símbolos. Então, a gente põe, às vezes sem observar, sem pensar muito. E hoje eu só pus, porque eu estou usando uma blusa de lã aqui meio cinza, o Fábio falou, põe um lenço para ficar mais colorido, para chamar mais atenção, porque minha roupa estava da cor do sofá quase, né? Eu, o sofá e o ônix, os três aqui num acesso de cinza. Então, uma das referências que eu coloco para vocês é essa questão das pirâmides, do símbolo, da energia das pirâmides, né? E aí, essas pirâmides que existem não apenas, né, no Egito, mas em várias partes do mundo, elas também fazem uma referência a uma segunda energia, que é a base da pirâmide, que é a base e a energia do número 4. Então, ali a gente tem textos subliminares de tudo isso, tá? Então, vamos entrar nessa vibração, vamos entender que o universo está dialogando com a gente. O universo está falando conosco, tá? E aí quando a gente tem essa compreensão da fala do universo, parece que tudo fica mais fácil. A gente eleva a vibração e a gente entra na sintonia. Isso é muito legal pensar. Começa a sentir com você, aqui, você que está fazendo esse live comigo, que está ao vivo, faz o exercício aqui comigo de ouvir essas coisas que eu estou falando, não apenas no seu mental. Faça o exercício de participar desse live, desse nosso encontro, assim, relaxando, que você está aí na tua casa, você pode relaxar, e ouvindo as coisas que eu estou dizendo, deixando elas entrarem além do racional. Que as minhas palavras atinjam você no plexo cardíaco, no coração e aqui, no centro da testa, que é onde fica a terceira visão, que vai se conectar como se fosse um raio de luz entrando no meio da sua cabeça para o despertar da pineal. Então vamos, tá? Vamos ativar a nossa consciência. Isso é muito importante. E isso vai trazer para você uma compreensão além da racionalidade. Alguém para comentar que você queira que eu veja? Tiago Bueno, MS, por que a fraternidade branca ainda é pouco conhecida no nosso meio? Tiago, não sei responder você, meu amor, não sei dizer. Não sei dizer porque os mestres ainda não são tão conhecidos. Talvez porque não seja uma religião, talvez porque não tenham dogmas, talvez porque as pessoas ainda precisem de guru, de mestre, de outros países, ou que falem outras línguas, ou que vistam uma roupa branca, ou que tenham barba, sabe essas coisas assim? Eu não tenho nada contra isso, tá? Porque, inclusive, se você é careca, você é careca. Se você tem barba, tá tudo bem, né? Mas as pessoas se pegam, às vezes, em coisas mais formais, em religiões mais formais. Como os mestres não vêm pregando uma religião, talvez seja por isso que não tem tanta gente falando do tema, né? Mestres ascensionados. Então, é algo que a gente pode questionar.
Mas está tudo certo, né? Cada um na sua religião, cada um nas suas crenças. E se você tem a oportunidade de conhecer a Fraternidade Branca, conheça, se envolva, se dedique, porque isso só vai trazer benefício para você. Como uma pessoa que eu conheço sempre me diz, né? Os mestres ascensionados são os psicólogos da alma. Eles, com as mensagens deles, eles nos ajudam na evolução. Então, se alguém aí que está pegando o bonde andando não conhece a Fraternidade Branca, o minicurso da Fraternidade Branca, inclusive, tem um valor muito subsidiado, um valor muito acessível para você fazer. Então, voltando aqui ao tema, eu vou continuar lendo aqui, diz assim: você sabia que muitos povos antigos afirmam que os seus antepassados vieram do céu? Contam as lendas que carruagens de fogo trouxeram os deuses, ou será que foram pássaros ou seres alados? Então, em muitas, gente, mitologias, os pássaros de fogo, as carruagens de fogo, os seres alados, né, eles são fortemente representados, desde o xamanismo até muitas referências no Egito, né, em pinturas, em representações, mas em muitos lugares do mundo. As carruagens de fogo, elas são representadas no hinduísmo também. Então, em várias religiões, os seres alados, as carruagens de fogo e as coisas inexplicáveis no céu, elas sempre estão presentes. Então, a presença de seres extraterrestres entre nós, isso foi um fato, né? E no último live, quando eu falei sobre Atlântida, quem ainda não assistiu, pode acessar o meu canal do YouTube e ver as revelações que eu trouxe sobre a Atlântida, sobre a existência desse continente que foi afundado. E ali, uma parte desses seres atlantes, isso eu tenho como canalização, como mensagem que eu compartilhei no meu livro Os Filhos de Órion. Parte dessas pessoas, desses seres que viviam em Atlântida, uma parte deles migrou para o Egito e outra parte para as Américas. Então aí se explica a existência das pirâmides no Egito e das pirâmides na América, né? E existia entre esses seres, existia no planeta um grande triângulo, na verdade, né? Um triângulo que unia a ponta dele, exatamente onde existe hoje o Oceano Atlântico, mais para o norte, mais para o hemisfério norte, e aí uma ponta dela vinha até o Egito e outra ponta dela vinha até a América. Então foi aí que começou a colonização no nosso planeta de seres de uma inteligência muito elevada. Existia uma humanidade encarnada naquela época, tá? Existia uma unidade encarnada num Egito que, vamos dizer, era perto desse continente que existia chamado Atlântida. Então, as pirâmides, de acordo com canalizações que eu recebi, as pirâmides são mais antigas do que as civilizações egípcias. O que os faraós fizeram foram se apropriar das pirâmides. Eles se envolveram talvez na restauração das pirâmides, enfim, eles não construíram do todo de onde veio as pirâmides. E, inclusive, muitas das construções que ainda existem no Egito e várias memórias planetárias que estão no Egito que ainda não foram descobertas pelos homens, elas têm datas mais antigas do que é conhecido hoje. Então, houve uma acomodação do próprio planeta, aconteceram cataclismas e transformações no planeta que a civilização Atlante afundou e aí ficou parte daquilo que existia naquela época na América e no Egito. Então, muita coisa antiga, né, se perdeu no meio disso tudo. E aí essas carruagens de fogo são representações
dos povos antigos, representações que eles faziam de coisas que eles viam, de coisas que existiam. E aí, a constelação de Órion, espiritualmente, aí entrando, vamos dizer, já num estudo mais aprofundado das canalizações, né, eles dizem que Órion é uma porta para o céu, é uma conexão com uma sabedoria muito antiga. Mas para a gente acessar tudo isso, a gente tem que trabalhar a nossa energia para que a nossa energia se transforme. E aí eu vou voltar para vocês com todas as coisas que eu já ensinei aqui, como a prática da meditação, como a prática do Ho'oponopono, porque à medida em que a gente se limpa das energias pesadas, densas, kármicas, que todos nós vivemos, com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso pai, com ter dinheiro, não ter dinheiro, todas aquelas coisas que a gente sofre, elas nos afastam da conexão com o nosso eu real. Elas nos afastam dessa conexão com os seres espirituais que são nossos mentores e orientadores. Então, enquanto nós estamos embalados, envolvidos, sofrendo com as coisas da nossa vida, nós perdemos a conexão, nós perdemos a energia da nossa antena parabólica que é conectada com o espiritual. Então, por isso é tão importante as práticas espirituais, as meditações, as orações, porque é nessa hora que a gente se limpa para receber as intuições, os sentimentos e para acessar em nós mesmos, na nossa vida, um estado de maior luz, de maior graça, de maior bênção, tá? Então é por isso que a gente medita. A gente medita para ativar a nossa consciência crística, o nosso eu sou. E aí, né, nós entendemos, né, que Órion, quando esses seres, isso em canalizações, né, gente, que eu recebi e estou aqui compartilhando com vocês. Quando Órion veio para a Terra, quando esses seres que eram colonizadores espirituais, eles vieram para a Terra, eles deixaram na Terra essa construção das pirâmides, que foi uma das primeiras referências. E quando eu falo disso, o que eu vejo é que em cima das pirâmides é como se existissem colunas de luz, conectando a civilização da Terra com Órion. E aí eu vou ler um trecho aqui, né, falando sobre as pirâmides e a constelação de Órion, as Três Marias, que é uma constelação muito conhecida, né, e que está quase que em alinhamento com as pirâmides do Egito, as três principais, tá? Então, diz assim: assim como as três pirâmides, as três estrelas do cinturão da constelação de Órion, conhecidas como as Três Marias, não estão em simetria exata, o que prova não ser um erro de cálculo, e sim propositadamente feito dessa maneira. Aí, eu estava lendo isso, né, e eu me lembrei que eu recebi uma canalização há uns anos, vários anos atrás, e ela dizia assim: recebi em canalização que a diferença existente se deve à mudança, à evolução da passagem do tempo, que o céu, quando foi construída as pirâmides, estava totalmente alinhado com a constelação de Órion, com as Três Marias. E havia esse alinhamento, e que agora, no nosso tempo, não está alinhado porque o tempo passou. Então, na época em que as pirâmides foram construídas, havia um alinhamento total de Órion com as três Marias de Órion e as três pirâmides do Egito.
Olha que coisa interessante. Então, havia esse alinhamento. Só não há agora porque o tempo passou, né? Então, o céu se movimenta, não é assim? O céu é uma coisa viva. O céu não é estático, a gente sabe disso. A constelação que você nasce, o céu do momento, do segundo, do minuto que você nasce, é diferente do céu que uma outra pessoa nasce antes de você ou depois de você. Porque o céu é movimento, o céu é vida. Está o tempo inteiro vivendo, né? Então, essa transformação, essa mudança do alinhamento das pirâmides com aquilo que é o nosso centurião, mostra o tanto da antiguidade das 3 pirâmides. Isso é uma teoria, né, que eu não sei dizer para vocês se isso é totalmente certo, totalmente... Não dá para eu assinar embaixo, até porque eu não sou astrônoma, né? Então não dá para eu falar de uma coisa que eu não tenho essa segurança. Mas essa é uma canalização que eu recebi. Essa é uma das verdades que eu recebi. Eu falei, Senhor, fala sério que eu vou ter coragem de falar disso um dia, né? E o dia chegou. Então, hoje eu estou contando para vocês, eu estou compartilhando dessas coisas que eu recebo, dessas orientações malucas que eu tenho recebido desde sempre. Então, eu sou um canal que, ao longo da minha vida, eu sempre busquei ser muito, como é que eu vou dizer para vocês? Muito modesta, muito na minha, sabe? As coisas que eu recebo não ficam, ai, que verdade do mundo. Não, calma, deixa eu sentir, deixa eu perceber. E há 20 anos atrás, quando houve esse meu despertar mediúnico, essa coisa doida aí, eu falei com os mentores, eu falei, eu não quero esse trabalho de trazer revelações, porque eu acho isso muito complicado. Na época, eu pensava exatamente assim, eu acho isso muito complicado, eu vou atrair pessoas que não queiram a transformação pessoal. E eu sentia no fundo do meu coração que a minha missão é com a transformação das pessoas. É ajudar as pessoas a serem mais felizes, se libertarem do karma, brigarem menos em família, encontrar o amor, se sentir, na luz, se sentir com autoestima elevada, dar valor à sua própria vida, respeitar os outros, né? Valores humanos, como ensina Sai Baba. Eu sempre quis que a minha vida fosse direcionada para isso. Então, quando eu comecei a ter essas revelações e tantas mensagens, tanta coisa que eu achava meio maluca, eu falei, como é que eu posso falar disso? Primeiro que eu não entendo disso, né? Mesmo que eu estudasse muito, eu acho que eu não ia chegar no nível das informações que eu recebia para contestar, dizer, isso é certo, isso é viagem, isso não é. E aí eu falei, e eu pedi, eu falei, eu quero um trabalho onde eu possa ajudar as pessoas na sua elevação pessoal, para que elas possam canalizar, para que as pessoas possam sublimar seus erros, suas raivas, seus karmas familiares, as questões que não dão certo, a falta de dinheiro, sabe, a agressividade. Eu falei, Deus, eu estou aqui na minha missão é ajudar, minha missão é fazer o bem. Como é que eu posso ficar trazendo essas informações e soltar na cabeçona das pessoas que vão pensar o que quiserem pensar, né? Eu quero gente comigo que queira se transformar. Eu quero gente que queira ser feliz, que queira fazer as pazes com a mãe, que queira ter harmonia na família, que queira aprender como lidar com um filho problemático. Eu quero ajudar essas pessoas. Esse é o meu desejo. E aí, quando eu fiz esse desejo, esse pedido, assim, que foi muito do coração, né? Foi que eu tive meus primeiros contatos com a Fraternidade Branca. E aí, esses caras que são os psicólogos da alma, né? Os mestres ascensionados, eles encamparam o meu pedido. É como se eles falassem assim, ok, MS, você pediu isso, nós estamos aqui com você. E foi muito lindo, porque eu fui muito amada, muito acolhida por eles. Eu não conhecia os mestres ascensos, eu não sabia quem eles eram. Eu estava tendo contato
antes de chegar nisso tudo, só com extraterrestre. O negócio era louco, né? Povo de Órion. E eles diziam que eu era deles. Não, você é nossa, você é nossa. Você é de Órion, você veio de Órion. Então você tem que nos servir. E hoje eu falo, ok, estou pronta para servir. Servir Órion, servir esse despertar da consciência. Porque hoje eu consegui fazer essa ponte em mim. Eu sou uma pessoa assim, de uma vida muito equilibrada, né? Eu, ao longo desses 20 anos, nada de muito ego, muita vaidade, não me acho melhor que ninguém, não. Eu acho que eu sou boa, sou uma boa pessoa, quero ser uma boa pessoa. Mas essa coisa de se achar e de falar de qualquer jeito com as pessoas, isso não transforma. O que transforma, o que te torna uma pessoa especial, uma pessoa da luz, é o amor no coração, é a paz nas suas palavras, é a consciência de que o outro merece amor, merece luz, merece comida, merece consolo, merece o seu respeito. É isso que nos torna elevados na consciência, né? É isso que torna a nossa vida mais bonita. Tem alguma coisa aí, alguém para falar, Fábio? Tá tudo em paz aí? Então, eu separei umas pessoas que me mandaram mensagem, né, que deixaram textos. Eu vou citar algumas. Uma é a Carla Bonetti. Ela deixou no Facebook, não sei se ela está presente. Carla Bonetti, se você tiver, aparece aí. Ela diz assim: gostaria de saber se ainda há algum segredo não revelado para a humanidade nas pirâmides. O que elas representam para a espiritualidade da Terra? Carla Bonetti, já respondi você, né, minha flor? Mas eu acredito, sinceramente, que existem ainda muitos segredos não revelados. Não é pouco. Tanto sobre as pirâmides, né, sobre a cura nas pirâmides, quanto para as referências espirituais e de coisas que ainda não foram encontradas no Egito. E não sei se serão, né? Porque até uma descoberta de alguma civilização antiga ou de alguma coisa que existiu no Egito ou que ainda existe, isso é só com permissão espiritual. A gente aqui na Terra não acessa a memórias ancestrais do planeta porque nós não temos essa permissão. A nossa humanidade ainda é muito esquisita, muito bruta, muito sem noção, muito desrespeitosa. As pessoas ainda são muito agressivas. Então, algum espaço na consciência que a gente já teve há tempos atrás, há um milênio atrás, né? Talvez a gente não consiga acessar por baixa da frequência vibratória. Então, se você está aí querendo acessar sua consciência, as memórias de vidas passadas, ou sei lá, fazer uma viagem astral, você tem que elevar a sua consciência. E você tem que entrar num nível de vibração que te permita ter mais amor, mais humanidade, mais paciência, mais carinho, mais respeito. Porque se você não tiver nada disso, você não é um instrumento útil, né? O saber implica em responsabilidade, tá? E aí quem pode ser um ótimo professor nessa vibração são os mestres ascensionados. A fraternidade branca, os mestres são muito lindos e muito amorosos e estão incansavelmente nos ajudando, trabalhando conosco, nos auxiliando no nosso crescimento. Ela está aí, Carla Bonetti? Fala, Fábio. Tem gente perguntando, muito curioso para saber, quem construiu as pirâmides? Com qual objetivo? Até onde eu sei, a construção das pirâmides, ela aconteceu com a civilização pré-egípcia, até onde eu sei, tá? Por canalização. Então não é o que a Maria Silvia Orlovas sabe, porque a Maria Silvia Orlovas não sabe disso. Eu recebi em canalizações dizendo que as pirâmides são mais antigas que a civilização egípcia e que elas foram construídas na época de Atlântida por seres atlantes e por seres extraterrestres. E o objetivo
da construção desse grande triângulo no planeta Terra era marcar, era como se fosse esse grande triângulo formado entre as pirâmides do Egito, na América e no continente afundado, era como uma marca, né? Como um território que fosse marcado. Este planeta pertence à Confederação. Esse planeta pertence a Órion, né? A hierarquia de Órion está aqui, virá aqui para semear vida inteligente, vida amorosa para a evolução de mais uma espécie. A espécie, no caso, é a espécie humana, nós, tá? Então, houve sim um propósito. Isso eu recebi, gente, em canalização, em mensagens espirituais que eu tô assim, aqui, mega de primeira mão compartilhando com vocês, né? Falando uma coisa que eu não, nem nos meus livros eu escrevi muito sobre isso. Mais alguém, Fábio? Mais alguma coisa? A Tânia Regina diz assim: sempre tive uma verdadeira fascinação pelo tema. Tudo que diz respeito ao Egito Antigo me interessa. Nem sei explicar. Se me for concedido, gostaria de saber por que esses sentimentos desde cedo me acompanham. E aí, Tânia Regina, são memórias. A gente tem, às vezes, uma pessoa assim, né, nasce com uma coisa, é meio que inexplicável aquele desejo que ela tem, aquele sonho que ela tem, aquelas imagens que se formam dentro dela, a conexão com determinadas, sei lá, emoções, atitudes, artes, né? A gente nasce desse jeito, porque são memórias. Memórias daquilo que você já viveu, de épocas que você já teve essa consciência. Eu trabalho, como vocês sabem, com vidas passadas. Eu trabalho com o inconsciente. Essa minha mediunidade de vidas passadas, que é uma coisa muito maluca, né? Porque eu faço a minha sessão com a pessoa. Ó, nem estou vendendo meu trabalho aqui não, tá, gente? Meu trabalho como terapeuta não está aqui na pauta do dia. Mas eu não pergunto absolutamente nada da pessoa. Alguns me contam porque querem, mas a minha sessão não é uma sessão de perguntas e respostas. Eu simplesmente sento do lado da pessoa, na minha sala, coloco a pessoa no relaxamento e eu desdobro e eu entro em conexão com o campo energético e espiritual, mental, emocional daquela pessoa que está deitada e eu faço um trabalho de desdobramento com essa pessoa, tá? E aí eu vejo tudo da vida passada da pessoa. Isso aí despertou, veio junto com essa conexão espiritual com Órion. Então, Órion me colocou no trabalho. E Saint-Germain, né, que foi uma conexão espiritual que eu tinha com o mestre da chama violeta, ele veio e assumiu, falou, então, ok, você trabalha para mim e você tem que trabalhar. E você acessa as memórias de vidas passadas das pessoas para que elas se lembrem, entendam e se libertem. Então é um processo de lembrar para libertar, não é lembrar para acolher. Oi, Fábio. Raquel Cristina no Facebook, ela pergunta se Jesus faz parte da hierarquia dos mestres ascensionados. Sim, Jesus faz parte da hierarquia dos mestres ascensionados. Jesus, nosso amado Jesus, ele alcançou a iluminação. Toda a história de Jesus é uma história de ascensão. E para os mestres, gente, não tem mestre maior nem mestre menor, tá? Eles não fazem essa competição de mestre, né? No momento em que você atingiu a luz, no sentido espiritual, eles falam assim, quando você atinge a luz espiritual, somos todos um. Então se dissolve a coisa do ego, que eu tenho que guardar só para mim. Somos todos um. Então todos os mestres, eles ascensionam e eles tocam na luz do Criador e eles são um com o Criador. E a beleza de tudo isso é que eles falam que nós também, na nossa vidinha, nós, gente normal,
vão acessionar, vão conectar com essa luz espiritual. E vão conectar cada um de nós na sua missão espiritual. Olha que coisa linda! É lindo, né? Eu acho lindo, porque eles são tão amorosos, tão gentis, que eles dizem que nós somos um com eles. Então, amigo, você que está aí me assistindo, da primeira vez, pegou o bonde andando, chegou aqui, você é um com Deus. Então, esse sofrimento, essa situação que de repente você está enfrentando na tua casa, na tua família, ou com você, essa falta de amor, essa falta de consciência, essa tristeza que você está carregando aí, não é você, isso não é você. Não se identifique com os problemas. Não diga que você é os problemas, você não é os problemas. Você é luz. E nós estamos vivendo um momento incrível da Terra, do planeta, que é um despertar, uma elevação da consciência. Vejam bem, nós estamos aqui num Facebook, num live, num vídeo, teoricamente sem compromisso, né? Num horário que você podia estar fazendo qualquer coisa, você está aqui me ouvindo a falar de consciência espiritual, de elevação da consciência, de pirâmides no Egito e de Órion, de uma constelação longínqua, mas que está tão presente em nós com esse sentido da elevação. Olha que coisa bárbara, né? A consciência está mudando. E aí o Roberto Costa, ele diz assim, Roberto Costa de Souza, a chance de nós descobrirmos o caminho que eles tomaram e o seguirmos para um inevitável encontro de criatura e criador, e como eles deixarmos aqui somente o nosso legado, foram eles que semearam, que nos semearam aqui? Então, Roberto, sim, pelas mensagens que eu recebi, sim, nós somos filhos das estrelas, nós viemos, nossa alma, nosso espírito, primeiro veio para a energia espiritual do planeta, para as colônias que existem no plano sutil, na quarta dimensão para o planeta, tá? E nós estamos aqui para isso. Aí a Sunshine Elizabeth diz assim, minha pergunta é qual a importância do rio Nilo na vida do Egito? Por que esses seres celestiais e intergalácticos escolheram aquela área? Poderia informar? Bom, a importância do rio Nilo, independente da questão, vamos dizer, espiritual e Órion e essas coisas, é porque o rio sempre trouxe muita fertilidade, né? Então, quando essas colônias foram semeadas na face do planeta, eles também procuraram lugares onde havia água doce em abundância, onde as pessoas e aqueles seres que iriam viver ali poderiam se alimentar. Existe, inclusive, eu recebi isso como canalização no meu livro Cílios de Órion, a informação de que também existe uma civilização perdida da mesma época do Egito na Amazônia e que hoje está coberta pela floresta. Assim como muitas das referências de civilização foram cobertas pelas areias do deserto, aqui na América, uma parte dessa civilização foi coberta pela floresta. Então, quem sabe a gente ainda vai ver essas referências aparecerem, né? E a Jane Gonçalves diz assim, os Atlantes são responsáveis pelas pirâmides? Sim, eles estiveram também nessa época em contato com toda essa energia que aconteceu da construção desse grande triângulo no planeta. Então, gente, esse é meu livro, Os Cílios de Órion, e nesse livro eu conto muito da questão planetária, como eles chegaram no planeta, o que aconteceu, são as mensagens canalizadas que eu falei para vocês no início desse live.
Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Fraternidade Branca, o mini curso que eu preparei, que são aulas sobre a Fraternidade Branca, está muito rico de informação, e eu tenho certeza que vai ajudar você na sua conexão, para que você faça essas viagens, para que esses seres, para que você conheça um pouco deles, para que você sinta um pouco deles, para que eles possam se comunicar com vocês. A gente tem que abrir os canais, né? A gente tem que abrir os canais da mediunidade e da energia. Na próxima quinta-feira, 8h30 da noite, eu vou estar aqui com vocês, né? Falando sobre o poder do eu sou e a evolução espiritual. E hoje não posso deixar de falar para vocês que nós já estamos entrando na energia do solstício. Para nós aqui no Brasil, no hemisfério sul, solstício de inverno, que já está acontecendo a energia do solstício, que é também um grande portal, um alinhamento cósmico. E amanhã eu vou fazer essa celebração no meu espaço, eu faço todos os anos a celebração do solstício. E nesse dia caiu na quarta-feira, que é no meu grupo de meditação. E aí a gente vai aproveitar e vai fazer uma comemoração, né? Até eu fiz um post para vocês no Facebook falando do solstício e das datas das festas juninas de São João. Isso aí é um outro live, não dá para eu abordar agora para vocês. Mas vejam lá, e quem estiver em São Paulo e quiser informações, é só vir conhecer no meu espaço, pode ligar para 3673-4824 após a 1h30 da tarde. E amanhã nós vamos fazer uma festa, uma celebração por conta dos solstícios. Nós vamos fazer uma festa junina na sintonia do solstício de inverno. Então amanhã não, quinta-feira, né? Aqui no live, não percam o live Poder do Eu Sou e a evolução espiritual. Um beijo para vocês. O Oniquezinho, meu filhinho querido, veio se despedir aqui comigo. Desejo muita luz para vocês, muita conexão com a sua alma, com o seu espírito, com a sua evolução. Namastê!